Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é o Haja Saúde, o primeiro podcast integralmente produzido no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Neste episódio, vamos conversar sobre a farmácia hospitalar. É uma das áreas menos conhecidas do universo dos hospitais. Na verdade, a farmácia hospitalar desempenha um papel fundamental na assistência à saúde dentro de um ambiente hospitalar. Trata-se de um setor especializado que visa garantir o uso seguro e eficaz de medicamentos, além de oferecer suporte técnico e científico à equipa de saúde e aos utentes. Hoje senta-se connosco no consultório para percebermos tudo ou quase tudo sobre esta área. Carla Oliveira, ela é farmacêutica hospitalar, diretora do Serviço de Farmácia da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bem, está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutora, antes de qualquer coisa perguntar-lhe porquê os comprimidos, porquê a farmácia, porquê é que foi para esta área? Em boa verdade, decorreu de um conjunto de opções, de sorte, de azar. Eu estudei em França, meus pais são imigrantes, foram imigrantes, e quando acabei o 12º ano entrei em medicina, em França, em Lyon, mas pensei, quero regressar a Portugal e tinha outro sonho, que era estudar em Coimbra. Não consegui entrar em Coimbra em medicina, entrei em farmácia, há sempre uma relação de muita proximidade entre medicina e farmácia, e fui tirando o meu curso. Entretanto, o curso ainda é um curso comprido, não dava para tirar outro curso, pelo menos. São quantos anos, doutora? Ainda sou do tempo em que tínhamos 5 anos, mais um estágio de meio ano, em contexto semi-prático. E a partir daí, comecei a trabalhar, experimentei várias áreas, trabalhei numa farmácia da comunidade, trabalhei na indústria farmacêutica, mas realmente foi a nível hospitalar que consegui perceber que me conseguia encaixar melhor dentro daquilo que são competências mais pessoais e aquilo que é o desafio que se propõe numa farmácia hospitalar. E a partir daí fui crescendo e, de facto, neste momento respiro aquilo que faço. Sou farmacêutica hospitalar em pleno, há 24 anos, nesta instituição, neste caso. A doutora é provavelmente uma das primeiras a pôr o pé no hospital e a sair do Hospital de Torres Novas. Tem uma dedicação muito grande ao seu serviço e é, hoje em dia, uma apaixonada ainda pelo seu trabalho. Certo, eu não direi que sou a primeira a entrar. Não, isso digo eu, doutora. Do hospital, mas do serviço, seguramente muitas vezes sim sou. Tenho uma responsabilidade grande, considerável e respeito muito esta responsabilidade, sim. O que é exatamente uma farmácia hospitalar e de que é que ela se diferencia relativamente a uma farmácia comunitária? Todos os hospitais têm a sua farmácia. Nem que não seja porque os tratamentos proporcionados no hospital passam, quase sempre, pela administração de medicamentos. E a farmácia é quem gera estes medicamentos. Resumidamente, e para tentar introduzir o assunto, que é complexo, é longo, diria que a farmácia hospitalar é um serviço multifacetado. Mas também temos competências técnicas, científicas, específicas e diferenciadas, como disse no início. Competências estas em todas as fases do circuito do medicamento. E penso que hoje vamos falar aqui, são mesmo muitas
muitas as áreas em que a farmácia hospitalar atua. Quanto às diferenças entre a farmácia ambas, hospitalar e a farmácia exatamente, comunitária. Ambas prestam serviços essenciais à saúde da população. A farmácia comunitária é uma entidade privada, enquanto que a farmácia do hospital, no contexto do SNS, faz parte de um serviço público. De uma forma simplificada, diria que na farmácia hospitalar não vendemos produtos, mas temos como missão garantir que, com o que é de todos, maximizamos o acesso ao melhor tratamento possível para cada utente, para cada doente. O nosso foco está neste doente e no uso racional e otimizado dos medicamentos, garantindo não apenas o acesso equitativo a estes tratamentos, mas também contribuindo para a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo. No hospital não temos todos os medicamentos que estão disponíveis nas farmácias da comunidade. Temos os medicamentos estritamente necessários para tratar de forma eficaz doenças agudas, em contexto de internamento, ou medicamentos muito especializados, incluindo medicamentos que não estão disponíveis na comunidade, ou que chamamos medicamentos de uso exclusivo hospitalar. Medicamentos estes tendencialmente caros para tratar doentes crónicos. A farmácia é um mundo, tal como um hospital é um mundo. É quase um organismo vivo, com várias facetas, vários órgãos, várias necessidades. Não só necessidades cotidianas que se mantêm, como necessidades que são variáveis. Suponho que uma das questões mais interessantes na gestão deste serviço seja o seu cotidiano na gestão destes fluxos, não é? Como é que se processa? Todos os dias saem medicamentos que são fixos para os vários serviços? Como é que funciona? Como é que é o seu dia, doutora? Antes disto, gostaria de tentar resumir a farmácia hospitalar para também conseguir encaminhar o ouvinte para aquilo que nós fazemos. Nós temos, de uma forma simplificada, 3 grandes áreas. Uma delas é aquela que tendencialmente as pessoas conhecem mais, que é a parte da distribuição do medicamento. Também temos outra área que as pessoas também nos conseguem associar, que é a parte da manipulação do medicamento. Depois, a mais desafiante, a mais complexa, é de facto a área da gestão. A gestão de tudo aquilo que se faz e a gestão de um conhecimento muito diferenciado. Temos aqui estas 3 áreas. Agora, como é que se desenrola isto tudo? Eu diria que temos aqui quase uma linha de montagem complexa, uma logística diária complexa, com milhares de tarefas que todas dependem umas das outras e cujo objetivo, no final, é garantir que consigamos dar o melhor tratamento ao doente de acordo com a sua especificidade. Portanto, o que me diz a doutora é, desde o doente que está, por exemplo, acamado, está na enfermaria, e nós sabemos a imagem clássica do enfermeiro que vem e que dá a medicação que é necessária naquele dia e que já é cotidiana, digamos, se o doente está internado durante um tempo, não é? Portanto, isso é a medicação cotidiana, certo? Certo, é aquilo que nós apelamos o internamento. E, de facto, estas situações agudas são tratadas com um conjunto de medicamentos que são prescritos. Antes de mais, as prescrições destes medicamentos são todas analisadas na farmácia. E nesta análise, o que é que se pretende? Pretende-se optimizar as terapêuticas, procura-se perceber se não há nenhuma interação, procura-se saber se as situações de alergia foram consideradas na escolha daquela terapêutica. Tentamos perceber se o doente não tem ali nenhum órgão que comprometa a utilização de um medicamento que possa não ser o adequado de acordo com aquela situação clínica do doente. Há todo aqui um conjunto de informações clínicas relacionadas com medicamentos que são analisadas da parte da farmácia. Feito este trabalho, que é feito por farmacêuticos, em parceria com toda a equipa médica, existe o trabalho de preparação. Como eu dizia logo no início, doutora, as pessoas não sabem o que é uma farmácia hospitalar e logo com a explicação que me dá do doente, e que é fácil das pessoas compreenderem, um doente que está acamado numa enfermaria e pensa-se, bem, vai receber os medicamentos para curar, não é? Portanto, que vão tratá-lo, que vão curá-lo. Mas, pelo que diz a doutora, há este outro lado de que as pessoas não se lembram, que é da segurança absoluta que é preciso ter de que aquele medicamento é o adequado. E a doutora explicou agora, não é? Portanto, tem que ser
uma conciliação entre o serviço farmacêutico e a equipa clínica, a equipa médica, para se ter a certeza de que aquele medicamento é o adequado, certo? Certo. Acrescenta-se ainda aí a preocupação de perceber se, ao enviarmos o medicamento será bem administrado. E aqui entra a equipa de enfermagem e também temos aqui uma intervenção importante na mensagem que é dada para garantir que o medicamento, de facto, é corretamente administrado no tempo certo, na infusão certa, na reconstituição certa. O que é isto da reconstituição? Nós temos muitas vezes formulações farmacêuticas que são fornecidas, vendidas sob a forma de um pó, mas para poder ser administrada por via intravenosa é preciso reconstituir aquele pozinho através de um diluente, de forma ao medicamento ficar preparado, inclusivamente muitas vezes ainda depois de uma diluição num soro, de forma a ser administrado por via intravenosa. E esta informação também é extremamente importante porque pode impactar no sucesso da terapêutica. Do tratamento, exatamente. Depois, a outra parte, voltamos outra vez para o serviço de farmácia, não é? Portanto, descemos dos pisos da enfermaria, que habitualmente são em cima, não é? Exatamente, e a farmácia tendencialmente cá em baixo. Então, descemos nos elevadores, voltamos ao serviço e encontramos no serviço de farmácia a outra parte, que é a manipulação dos medicamentos, certo? Certo. Nesta perspectiva de manipulação do medicamento, há aqui vários graus. Temos uma parte que é a individualização do medicamento, isto é, nós não enviamos um blister inteiro para o serviço clínico. Blister é uma tablete. Exatamente. Não vamos enviar isto para os profissionais de enfermagem. Poderíamos correr o risco, para já, de desperdício e depois de perda de tempo. Isso é uma questão também de segurança. Para ter uma ideia, pronto, nós, voltando aqui a esta questão do internamento e das situações agudas dos nossos doentes internados, temos uma média de 450 camas na ULS-MT. Cada unidade tem a sua valência, tem a sua especialidade e os doentes internados recebem a sua terapêutica todos os dias, diariamente, para as próximas 24 horas, de acordo com aquilo que foi a prescrição passada pela equipa médica. Exatamente, passada pela equipa médica. Estas prescrições, como falámos, são validadas e depois temos uma equipa de técnicos que fazem o aviamento desta terapêutica e preparam, ou têm, pronto, aqui preparado o medicamento individualizado à unidade, ao ponto de, se um doente tiver prescrito meio comprimido, vai exatamente aquele meio comprimido para o serviço. Este meio comprimido vai acondicionado, rotulado, o nome do medicamento, a dose, a validade, e isto aplica-se depois esta individualização a todos os outros medicamentos. Nós enviamos a ampola que eu falei em pozinho numa gaveta, juntamente com o comprimido, o meio comprimido, e juntamente com o reconstituinte que vai ser utilizado para reconstituir aquele medicamento. Como dizia pela enfermeira, não é? Exatamente. Ou enfermeiro. Tentamos, exatamente, colocar-nos no lugar do resto da cadeia, neste caso do enfermeiro, e tentamos auxiliar, otimizar os recursos que nós conhecemos bem, de forma a minimizar o tempo e o risco de uma má utilização daqueles medicamentos. Isto acontece todos os dias. Todos os dias preparamos 450 gavetas para os 450 doentes internados, com toda esta variedade de terapêutica, inclusivamente numa gaveta que chega a estar dividida por horários, por tomas, por turnos. A terapêutica fica toda preparada no final de cada dia e para as 24 horas que vão acontecer a seguir. Pronto, isto acontece todos os dias. Doutora, deixe-me só fazer aqui uma metáfora. É como as pessoas quando ficam a cuidar de um idoso e chega àquela altura em que a pessoa já não consegue gerir os seus próprios medicamentos e se arranjam aqueles quase milagrosos, aquelas caixinhas onde se deixa preparado para o pai ou para a mãe a medicação. É uma mega escala disto, não é, doutora? Exatamente. Tal como se deixa para o pai durante uma semana, ou para a mãe, ou para a avó, enfim, que se deixa para alguém próximo na família. A medicação preparada. E se sabe que tem que se fazer isso com o máximo de cuidado, porque obviamente não se quer que tome um medicamento errado,
é garantir uma segurança máxima a todos os utentes, a cada um do utente. Exatamente, acho que a analogia é ótima. É como se fosse uma pessoa da família. Exatamente. Na verdade, não é? E agora, a outra fase tem a ver com tudo o que nós estamos a dizer, não é? Essa terceira fase que dizia é a mega organização de tudo isso, a direção de um serviço deste. Certo, mas antes deixe-me falar, porque também comecei o pensamento e acabei por não o concluir nesta questão da manipulação. Esta é a mais fácil de se perceber, mas depois temos todo um conjunto de medicamentos que não estão disponíveis no mercado na dose correta para os doentes. E aqui a farmácia tem um papel extremamente importante no ajuste, na preparação daquela dose que se pretende para aquele doente. Temos vários graus também aqui de manipulação. Temos aquela manipulação que é aquela imagem do boticário com o seu almofariz a triturar o pauzinho. Pronto, nós também fazemos, ainda fazemos, este tipo de manipulados. São manipulados tendencialmente hoje em dia que se fazem para uma população pediátrica. População pediátrica, é fácil de perceber, tem que ter doses de medicamentos ajustada ao tamanho daquela criança, à fisiologia, à fisiopatologia daquela criança, e estes medicamentos não existem no mercado, não é? A indústria farmacêutica tenta produzir medicamentos em grande escala. A população pediátrica, ano a ano, tamanho a tamanho, não existe. Para os pequeninos, tem que ser adaptado para os pequeninos. E para estes pequeninos nós preparamos xaropes, porque também não conseguem deglutir aquele comprimido grande e então, de facto, procuramos uma formulação farmacêutica que permita a administração na dose certa para aquela criança. Isto requer já aqui outra ciência, que é perceber que a partir do momento em que nós mexemos num medicamento, temos que garantir a estabilidade química, física daquele medicamento. E aí há toda uma ciência que é precisa para garantir que quando manipulamos não adulteram, exatamente, não é? Não se prometa exatamente o produto e que se consiga garantir que, mais uma vez, o produto é tomado de uma forma segura. Agora, entretanto, nós também evoluímos, as pessoas conhecem que é a quimioterapia. Os tratamentos o hospital-dia, os tratamentos oncológicos. São tratamentos que também são manipulados tendencialmente quase todos na farmácia. Isto é, não existe medicamento ajustado para cada peso, para cada superfície corporal. Não existe uma fórmula comum, não é? Exatamente, não estão comercializados desta forma. E de facto são doentes que precisam também de um ajuste muito precioso, muito minucioso desta terapêutica. E para estes medicamentos, a farmácia também manipula. Manipulamos aqui em condições muito mais diferenciadas do que aquelas que eu falei há pouco. Há pouco também são manipulados medicamentos em salas específicas para o efeito, salas com controlos específicos, mas neste caso da quimioterapia, o controlo, as condições são ainda mais rigorosas. Tão rigorosas que aquilo que nos é exigido em termos de farmácia hospitalar para manipular estes medicamentos está ao nível das exigências que são colocadas na indústria farmacêutica. Ou seja, aqueles que os produzem. Exatamente, que os produzem em boa verdade. Pronto. Sabendo que nós temos equipas muito mais pequenas. E depois lá está, não produzimos só medicamentos. Falamos de uma parte esta da distribuição que por acaso ocupa muitos recursos. Consegue imaginar 450 camas, imaginamos 10, 15 medicamentos. Isto são muitos medicamentos. É muita coisa. E por acaso estes medicamentos, na altura em que nós preparamos a dose unitária, já têm que estar recortados. Não podemos estar ali, é preciso, então vamos recortar. Não, há toda uma cadeia prévia, é preciso. Aquilo que percebemos já é que há uma enorme logística aqui relacionada com a questão da farmácia e que há vários papéis, ou seja, quais são os vários profissionais que estão no serviço e quais são as suas diversas funções. Muito importante esta questão da equipa para fora da farmácia e dentro da farmácia. De facto, como disse, e bem, temos um conjunto de processos logísticos complexos. E para conseguir levar a nossa função, a nossa missão a bom porto, de facto, é preciso as responsabilidades, as tarefas de cada um estarem muito bem definidas. E isto como uma orquestra. É preciso que cada um
tem o seu Toca papel. o seu instrumento. Toca o seu instrumento e no conjunto sai uma bela melodia. Quem são estas pessoas? Então temos 4 grupos profissionais centrais. Temos os farmacêuticos, temos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, também pessoas com formação superior, diferenciada. Temos os assistentes técnicos, os nossos administrativos, e temos os nossos técnicos auxiliares de saúde, os nossos TAs. Agora, procurando falar um bocadinho do que é que cada um faz, os técnicos auxiliares de saúde, os nossos TAs, têm um papel fundamental de auxílio. São auxiliares, auxílio no nosso serviço. Garantem a entrega da terapêutica no serviço, no tempo certo. Ajudam na arrumação do medicamento. Imagina, esta quantidade de medicamentos tem que estar tudo muito bem arrumado. Fazem a higienização daquilo que nós já falamos, aquela sala onde nós produzimos aqueles medicamentos para a quimioterapia. Uma sala muito limpa são eles. Depois há aqui também aquilo que já falamos, aquele recortar de blister. Vou-vos dar um número. Estamos a falar de 700.000 unidades de comprimidos anualmente que são recortadas. E o auxiliar faz uma visualização unidade a unidade destes medicamentos diariamente, de forma contínua, de forma a conseguirmos colocar estes medicamentos depois em saquinhos maiores, para depois carregar outra máquina que está ali à espera de nos apoiar na distribuição. De facto, está a ver a importância que o nosso auxiliar tem. É uma responsabilização desde do micro até o macro. Exatamente, não é? Pronto, claro, tudo isto sempre sob supervisão dos técnicos, dos farmacêuticos, mas a articulação é contínua. Depois falamos dos nossos administrativos. Entre muitas tarefas administrativas, mantém o contacto para fora da instituição com os fornecedores, os contactos com os nossos cuidados de saúde primários, que neste momento temos vários centros de saúde, os nossos centros de saúde, onde estabelecem este contacto. Por exemplo, podemos dizer onde a pílula é gratuita. Exatamente. Onde as mulheres podem buscar a sua pílula. Neste momento, também os medicamentos dos cuidados de saúde primária, e desde o início do ano passado, também estes medicamentos são fornecidos pela farmácia hospitalar. Estamos a falar de anticoncepcionais, como está a dizer, e bem, mas depois também temos outros medicamentos. Temos pensos, temos vacinas, mas pronto, voltando aqui ao Enfim, nosso... vamos voltar aos profissionais. Voltando aqui Portanto, temos os auxiliares. Exatamente, os nossos administrativos que fazem estas pontas. O que é que os nossos administrativos também fazem? Têm todo aquele fluxo de entradas e saídas informáticas daquilo que nós estamos a falar. Tudo isto são números. E, de facto, os números têm que estar registado e com muita coerência, com muita transparência. E depois registram as faturas. Os nossos administrativos registram faturas. Mais um número. Mais de 20.000 faturas por ano que são registadas e conferidas ao cêntimo. E depois, por fim, temos... Não menos importantes, e ainda... Temos os técnicos de farmácia que têm a responsabilidade da manipulação, têm a responsabilidade da distribuição dos medicamentos. Sem eles não seria possível. Também em articulação com farmacêuticos, os técnicos conferem todas as entradas de medicamentos da instituição, medicamento em medicamento, embalagem em embalagem. Nós, neste momento, inclusivamente, temos um código 2D em cada uma das embalagens, que tem que ser lida embalagem a embalagem para garantir que não houve falsificação entre a produção e a chegada ao hospital. E os técnicos, embalagem a embalagem, fazem a leitura deste código 2D. Preparam as tais 450 camas em doses unitárias, são os nossos técnicos que colocam nas gavetas a terapêutica para ir para os nossos 450 doentes internados para as próximas 24 horas. E depois, para além disto, ainda repõem medicamentos em cerca de 80 armazéns avançados hospitalar, mais uns 29 armazéns. Neste caso não são os nossos técnicos que repõem, mas são eles que fazem o aviamento da terapêutica dos cuidados de saúde primários. O porquê destes armazéns avançados, tentando também aqui explicar um bocadinho, assim, nós enviamos efetivamente terapêutica todos os dias para 24 horas, mas este ambiente é um ambiente dinâmico. A toda hora temos doentes a entrar, a toda hora é preciso reavaliar a terapêutica e os serviços têm que ter algum estoque para ter aqui alguma autonomia e alguma capacidade de resposta imediata. E então todos os serviços, para além desta dose unitária, ainda têm algum estoque para permitir
lá está, não se perca tempo e que o medicamento esteja ao acesso de todos. E por fim, os farmacêuticos, também já falamos um bocadinho, são responsáveis por coordenar todo este circuito. Desde a participação, também um tema que ainda não falamos, da seleção dos medicamentos. A gente já falou, na farmácia hospitalar nós não temos todos os medicamentos que existem no mercado, só temos alguns. E esta seleção é feita em equipas multidisciplinares, em comissões, onde está a farmácia. Depois temos a questão das validações das prescrições, já falamos, que visa depois também a preocupar-se com a orientação para a correta administração de medicamentos. Neste caso, na ULSMT, somos cerca de 50 profissionais repartidos pelas 3 unidades hospitalares. O ambiente hospitalar implica muitos desafios, enfim, é uma questão falada em todo o mundo, não é? Como controlar até a nível bacteriano o próprio ambiente no hospital. Quais são os principais desafios enfrentados pela farmácia? São muitas. Nós estamos muito treinados para todas elas. Eu costumo dizer que a farmácia faz sempre parte da solução da indústria farmacêutica. Cada vez mais surgem medicamentos altamente especializados. Já lá vai o tempo em que o medicamento era apenas um químico, o paracetamol. Cada vez mais temos medicamentos biotecnológicos. O que é isto biotecnológico? São proteínas, são outro tipo de compostos que são produzidos através de técnicas de engenharia genética, onde o ADN é manipulado para criar organismo, bactérias, levaduras, células de mamíferos que produzem a tal proteína. Isto é, há aqui uma maravilhosa ciência nova. Exatamente, há aqui toda uma complexidade que é importante nós percebermos para também conseguirmos garantir que manuseamos bem o medicamento. E depois esta biotecnologia cada vez mais visa tratar uma doença muito específica, um mecanismo de ação muito específico, ao ponto de, por vezes, tratar da especificidade de uma alteração de um gene. E todo o conhecimento que está por trás desta inovação é vasto, é complexo e representa um desafio considerável para todos os profissionais. E é de referir a um impacto considerável que esta inovação, também em termos de custos, tem na gestão dos medicamentos. Outro desafio que nós vamos nos deparando e que é o envelhecimento da população. O envelhecimento da população traz consigo um conjunto de comorbilidades. Ou seja, vamos explicar, cada vez as pessoas têm mais doenças, que são doenças que se prolongam, precisam de mais medicamentos. As pessoas, a partir dos 50, 60, começam a multiplicar os medicamentos que tomam. Aqui a questão é que a junção destes medicamentos pode levar à interação entre os medicamentos. O próprio organismo envelhecido já não funciona da mesma forma, requer aqui alguns ajustes de dose, ou para baixo ou para menos, e isto de facto é um desafio e temos que estar preparados para este acompanhamento de uma medicação mais geriátrica. Depois já há aqui outra questão também, que é a instabilidade do mercado, os fatores externos, a cada vez mais crises globais, que se tem repercussão na disponibilidade dos medicamentos. Contudo, neste ponto é de referir que o Infarmed e os hospitais, e inclusivamente depois da nossa última pandemia, conseguimos desenvolver aqui novas competências, ao ponto de nós, neste momento, até termos um grupo WhatsApp com o Infarmed, onde diariamente os hospitais dizem: olha, identifiquei mais esta falha no mercado. E o Infarmed, muito reativo, vai ver, vamos ao mercado nacional e inclusivamente ao mercado internacional, através de importação de medicamentos, de forma a colmatar de uma forma quase just in time ali aquela necessidade de medicamento. Isto é, já criamos de facto aqui mecanismos para ultrapassar estas lacunas. A resistência bacteriana, que tem uma preocupação crescente. Relativamente a este ponto é importante perceber que a utilização racional e ajustada dos antibióticos, no caso da resistência bacteriana, é uma forma de garantir a máxima eficiência do tratamento, ajustando sistematicamente o antibiótico e a sua dose ao micro-organismo que se pretende erradicar. Isto é, a partir de análise, se nós identificarmos um micro-organismo, conseguimos, a partir desta análise, adicionalmente, perceber a sensibilidade que um antibiótico possa ter para, ou resistência, sensibilidade ou resistência que um antibiótico possa ter para tratar aquele micro-organismo. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, doutora, só por um bocadinho. Vamos escutar a Diana Ralha. Até já. Hoje vamos conversar sobre um tema que faz parte do dia-a-dia de muitos de nós: a medicação, os medicamentos.
Sabemos que eles são essenciais para a nossa saúde, mas é fundamental usá-los de forma correta e segura. Vamos explorar alguns pontos importantes que todos devemos saber. Primeiro, a segurança. Os medicamentos devem ser guardados em locais frescos e secos, fora do alcance das crianças e também dos animais de estimação. Verifique sempre a data de validade e nunca use medicamentos com o prazo expirado. Ao descartar esses medicamentos, nunca os deite no lixo comum ou na sanita. Leve-os a uma farmácia, onde serão descartados de forma segura. Ainda sobre a segurança, nunca tome medicamentos por conta própria ou por indicação de amigos. Consulte sempre um médico ou o seu farmacêutico. Tem dúvidas quanto à eficácia dos medicamentos genéricos? Os genéricos têm o mesmo princípio ativo, a mesma dosagem e a mesma eficácia que os medicamentos de marca, mas costumam ser mais baratos. Já agora, olhou recentemente para a fatura da farmácia? Os novos recibos são uma ferramenta muito útil para entendermos quanto o Estado comparticipa nos nossos medicamentos. E para facilitar ainda mais o acesso à medicação, o SNS 24, seja a partir do website, seja a partir da app do telemóvel, permite renovar receitas de medicação habitual sem precisar de ir ao seu centro de saúde. Para tal, basta aceder ao portal ou à aplicação SNS 24, selecionar a medicação habitual e pedir a sua renovação. Se o seu médico sinalizar em sistema como doente crónico, pode também aviar a sua medicação nas farmácias comunitárias sem receita médica durante 12 meses. É muito cómodo. E não se esqueça destas informações adicionais muito importantes. Informe sempre o seu médico sobre todos os medicamentos que está a tomar, incluindo suplementos e produtos naturais, para evitar interações perigosas. Se já alguma vez teve uma reação alérgica a um medicamento, informe também sempre o seu médico e o seu farmacêutico. Mulheres grávidas ou a amamentar devem ter cuidados redobrados com os medicamentos e nunca se automedicar. Já os idosos são mais sensíveis aos efeitos dos medicamentos e por isso é muito importante seguir rigorosamente as instruções médicas. Lembre-se, a sua saúde é o bem mais precioso. Use os medicamentos de forma consciente e segura. E em caso de dúvidas, consulte sempre um profissional de saúde. Estamos de volta à conversa. No Haja Saúde de hoje estamos também de visita à farmácia hospitalar e para entendermos como é que ela funciona temos connosco Carla Oliveira, diretora do Serviço Farmacêutico da ULS do Médio Tejo. Como conversámos na primeira parte, o serviço de farmácia, doutora, cobre tudo desde o micro-organismo até à macroestrutura hospitalar. Mas há alguma coisa, doutora, que eu penso muitas vezes, as pessoas queixam-se muito do SNS, daquilo que não funciona. Mas de facto, se virmos, Portugal tem constâncias muito particulares em que um utente, quando precisa, tem acesso a medicamentos e muitas vezes medicamentos muito, muito caros. É muito cara a farmácia hospitalar. Nesse aspecto, o Estado é generoso, doutora, ou não? De facto, embora quando se fala de saúde é sempre complexo de falar esta questão Claro. do valor que possa ter um tratamento para um doente crónico, um doente em fim de vida. É complexo este assunto. Mas, de facto, sim, há uma matemática pesada por trás disto. Eu há pouco não consegui falar de todos os medicamentos que estão Claro, sobre a doutora. nosso alcance, não falei dos gases medicinais, não Claro. falei de dispositivos médicos também neste momento, que são em parte Claro, tudo o responsabilidade. que há na sala de operações, Exatamente. tudo isso. Pronto, não falei, temos estupefacientes, temos hemoderivados, temos produtos inflamáveis, temos as tais vacinas, produtos que requerem frio, Claro. muitos produtos que requerem Basta frio. dizermos aos ouvintes que tudo o que ouviram na primeira parte podia ser multiplicado por 4 e ainda não saberiam toda a dimensão do serviço de farmácia. Ainda assim, eu gostava de acrescentar aqui um valor para perceber esta dimensão. Todos os dias saem da farmácia 15 mil unidades de medicamentos. A farmácia representa a segunda maior rúbrica orçamental dos hospitais. Na ULSMT, para terem uma ideia, nós gastamos no ano passado cerca de 19 milhões de euros. É um valor considerável. Há aqui muitas moléculas baratas, paracetamol, mas de facto temos aqui os tais medicamentos da biotecnologia que têm
um custo unitário impactante. Mas sim, mas acredito que o SNS esteja nos melhores naquilo que é acessibilidade ao medicamento, à população e cuidado, a questão da equidade, sim. Que é muito importante. Sim, e nós isto em termos do SNS, e nós na farmácia temos muito este cuidado. Aquilo que damos a um, damos ao outro, desde que, de facto, as diretrizes, as orientações para aquele medicamento, para o tratamento daquela doença, seja aquele standard, sim, todos têm acesso ao medicamento. Boas notícias, seriam ainda melhores notícias, doutora, se viessem mais profissionais trabalhar para o OLS Médio Tejo, nomeadamente para o serviço de farmácia, não é? Certo, há pouco estávamos a falar dos desafios da farmácia hospitalar. Um deles, seguramente, é esta questão do volume de trabalho que nós temos neste momento. De facto, nós, se formos a fazer um vídeo em time-lapse, parecemos umas formiguinhas, sempre a correr, desde cortar, a preparar o medicamento, colocá-lo numa carrinha que depois vai para outra unidade hospitalar, a manipular os medicamentos que também são preparados à distância. Preparamos quimioterapia de doses novas para tomar, para Abrantes, enviamos vacinas para o Sardual, para Ferreira do Zezer, para Mação, para Vila de Rei. Pronto, de facto é um trabalho, e depois toda esta responsabilidade, esta minúcia, de facto é considerável, e esta pressão diária. Nós nunca estamos parados. De facto, nós crescemos muito ao longo dos anos, qualquer farmácia hospitalar cresceu muito, e precisamos de reforço, precisamos de mais profissionais motivados também para este desafio, porque de facto é um desafio conseguirmos aguentar esta pressão. Doutora, última mensagem sobre a farmácia hospitalar. Não falei também dos outros profissionais, há todo um conjunto de profissionais que não são clínicos, mas também são todos muito importantes aqui na melhoria do circuito do medicamento. Eu também não gostava de deixar ninguém na equipa da farmácia frustrado com alguma falta de informação que pudesse dar, porque de facto todos são mesmo muito importantes, e prezo muito a minha equipa, que todos os dias dá o seu máximo. Mas de facto aquilo que eu percebo é que poucos sabem que muitas vezes que existe uma farmácia num hospital, ou poucos imaginam de facto a quantidade e a multitude de tarefas essenciais que realizamos, e aquele lado multifacetado que nós temos na farmácia. Nós, como disse, fazemos sempre parte da solução, encontramos sempre uma solução para qualquer problema. E é uma solução de vida. E uma solução de vida, exatamente. O nosso foco é sempre o doente. Isto é muito importante. O nosso foco, nós estamos aqui para o doente. Somos um serviço de retaguarda, mas imprescindível. Gosto às vezes de imaginar que nós somos um órgão vital do hospital, como os órgãos vitais do corpo humano. A farmácia é imprescindível para o funcionamento de um todo, deste sistema todo e da própria saúde do doente. Somos também quase com um sistema imunológico do hospital. Asseguramos que tudo funciona em harmonia, antecipamos. O nosso trabalho está muito assente nesta questão da antecipação, falhas, percalços, falta de... Regulamos todo este sistema de uma forma contínua, reagimos, antecipamos, e da forma a garantir que tudo funcione de uma forma muito eficiente, garantindo que haja o uso mais racional deste recurso que é escasso, para que o máximo de doentes recebam os cuidados que necessitam de uma forma eficaz e segura, evitando, paralelamente, que todo este sistema se torne ainda mais doente. De facto, o SNS tem as suas dificuldades, mas nós, farmácia, nós farmacêuticos, a nossa equipa está comprometida em que o sistema se mantenha por muitos e bons anos, sempre nesta acessibilidade máxima para todos. E cada vez com melhor saúde. Doutora, quero agradecer muito ter estado connosco e, nomeadamente, dizer-nos quão precioso e minucioso é o contributo da farmácia hospitalar para todo o sistema na ULS do Médio Tejo. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. O Haja Saúde regressa daqui a 15 dias. Até lá, fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual,
Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!